Assinale a alternativa correta, tendo como base conhecimento sobre os defeitos da visão. Item A. A miopia pode ser corrigida com o uso de lentes convergentes. Miopia, lentes convergentes. E a alternativa B. A hipermetropia pode ser corrigida com o uso de lentes divergentes. Hipermetropia, lentes divergentes. Bom, aqui teve uma troca entre o tipo de ametropia, ou seja, o defeito de visão, e a lente corretora. Quando se fala miopia, miopia é quando a pessoa tem dificuldade de enxergar de longe. Você está vendo aqui a visão do míope. A visão de longe ela fica borrada quanto maior é a distância, e de perto a pessoa consegue enxergar bem. No hipermétrope a situação é o contrário. A pessoa tem dificuldade de enxergar de perto, você vê que a leitura do jornal é dificultada, mas a visão dos objetos mais afastados é bem facilitada. O que é o problema e como é que você faz para corrigir? Esse é o globo ocular de uma pessoa míope. O defeito não é no cristalino, o cristalino é perfeito. A concentração dos raios foca a imagem onde a retina deveria estar. O globo ocular tem aí uma dimensão média considerada de 2,5 cm. Então, o cristalino funcionando perfeitamente vai concentrar essa imagem exatamente em cima da retina. Essa distância sendo considerada aí numa média de 2,5 cm. O que acontece é que o míope tem o globo ocular mais alongado. Então, o cristalino não consegue colocar a imagem em cima da retina. E aí, então, o que a lente corretora precisa fazer? Ela precisa jogar essa imagem para mais longe, exatamente para conseguir colocar a imagem em cima da retina, para que a pessoa consiga enxergar com perfeição. Então, para corrigir o problema da miopia, é preciso usar uma lente que a gente chama de bordas grossas. Esse sinalzinho de negativo aqui é mostrando a distância focal da lente. A lente que tem distância focal negativa, vergência negativa, como se diz, é a lente de borda grossa, é a lente que se comporta de maneira divergente. No caso da hipermetropia, a situação é o contrário. O defeito também não é no cristalino. O cristalino do hipermétrope ele é perfeito. O que acontece é que quando ele concentra a imagem vai cair depois da retina. Por quê? Porque o globo ocular do hipermétrope ele é mais curto do que um globo ocular normal. Então, o que a lente corretora da hipermetropia precisa fazer? Ela tem que trazer aquela imagem lá de trás do olho para frente. Então, é preciso concentrar mais esses raios, convergir mais. A lente corretora da hipermetropia é uma lente convergente. A lente convergente é aquela que apresenta vergência positiva, distância focal positiva. Por isso esse sinalzinho de positivo aqui embaixo. E aí nesse caso, como a gente está falando de lentes sólidas no meio gasoso, o índice de refração da lente é maior do que o índice de refração do meio. Por isso que para ter uma lente divergente, eu preciso ter uma lente de borda grossa. E para ter uma lente convergente, eu preciso ter uma lente de borda fina. Então, a miopia com uma lente divergente e a hipermetropia com uma lente convergente. Por isso que aquelas alternativas A e B estavam invertidas. Então já pula para C e já pula para D, ok? Olho na tela. A alternativa C diz: uma pessoa míope, cujo ponto remoto se encontra a 50 centímetros do globo ocular, deve usar uma lente convergência igual a menos 0,005 di. Ora, se está falando de miopia, como a gente disse, vai ter que ser uma lente de divergência negativa. Esse di significa dióptria. Dióptria é o que em casa as pessoas costumam chamar de grau da lente. Então, normalmente, quando você conversa com uma pessoa, ela diz: eu fui ao oculista. Aí fala: e aí, vai ter que usar óculos? Vou. Tá com miopia? Tô. Mas e aí, quantos graus? Então, o que se chama, na linguagem comum, na linguagem cotidiana, não científica, de grau da lente, é o que a gente chama em física de dióptria. Essa dióptria é a vergência. E vergência é o inverso da distância focal.
Repara que ele fala aí o ponto remoto de visão do míope. Lembra que o míope é aquele que tem dificuldade de ver de longe. Então, qual é o ponto mais distante que ele consegue enxergar sem o óculos? Por isso que é chamado o ponto remoto. E aí está ali a 50 centímetros do globo ocular. Significa dizer que objetos colocados além de meio metro na frente do nariz do míope, ele não vai mais conseguir enxergar sem um óculos. O mais longe que ele consegue enxergar é 50 centímetros. O que acontece então? Como é que ele faz para enxergar objetos mais distantes? É preciso pôr o óculos, convergência negativa, como a gente disse, um óculos com lentes de bordas grossas, lentes que se comportam de maneira divergente para corrigir a miopia. E o que é que o óculos faz? O óculos ele é um simulacro, ele ilude a visão. Ele faz com que o objeto que está longe para o míope pareça estar onde o míope consegue enxergar. O que a lente faz é conjugar uma imagem virtual numa posição em que o míope consiga enxergar. Então, objetos colocados, sei lá, a 1, 2 metros de distância, essa pessoa não vai conseguir enxergar, porque o próprio enunciado já disse, o mais longe que ele consegue enxergar é 50 centímetros. Então, o que é que a lente precisa fazer? Pegar objetos mais afastados e colocar numa posição de 50 centímetros, para que esse míope consiga enxergar. Nesse caso, então, como é que a gente consegue determinar a vergência da lente? Vamos fazer um cálculo? Olhe na tela. A única equação que a gente conhece para fazer cálculos de lentes é a chamada equação de Gauss, que diz 1 sobre f é igual a 1 sobre p mais 1 sobre p', sendo que esse inverso da distância focal é o que se chama de vergência. A vergência que é o que é medida em dióptria ou em grau. Então, nesse caso, o que é que nós temos? Objetos que estão colocados numa posição muito afastada do olho. Nesse caso, a gente considera que eles estão no infinito. O míope não tem condições de enxergar. E o óculos precisa projetar uma imagem, e nesse caso é uma imagem virtual, então o P' vai entrar com sinal negativo na equação, aonde o míope possa enxergar. Esse míope consegue enxergar o mais afastado a 50 centímetros. Então a gente vai colocar aqui como sendo meio metro, porque aí tem uma observação importante. Se nós dissemos que vergência é o inverso da distância focal, então a unidade de medida da vergência é o inverso da unidade de medida do foco. Foco é uma distância. Nós medindo a distância no sistema internacional, ou seja, em metro, nós vamos ter a distância focal, o inverso do metro. E isso é o que se chama de dióptria. Então, se foi dada a distância em centímetros, é preciso que a gente transforme aqui para metro. Nesse caso, então, nós teríamos uma vergência que seria 1 sobre P, 1 sobre infinito. Esse menos do P' vai influenciar naquele sinalzinho de mais, e nós vamos ter menos 1 sobre 0,5. Ora, 1 dividido por infinito vai ficar tendendo a zero. E nesse caso, então, a vergência seria menos 1 sobre 0,5, 2. 2 o quê? Dióptria, ou 2 graus. Repara que a alternativa C diz que seria uma vergência de 0,005, de tal maneira que essa alternativa aqui é falsa. O que é que diria então a alternativa D de dado, que a gente já sabe que é a que sobrou como resposta? Uma pessoa hipermétrope tem seu ponto próximo a 50 centímetros do globo ocular. E aí vamos relembrar, na hipermetropia a pessoa tem dificuldade de enxergar coisas que estão próximas a ela. Ele enxerga bem de longe. Então, os objetos estão afastados, o hipermétrope enxerga bem. Você vai aproximando, 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 chega a uma determinada posição em que ele não consegue mais se estiver muito perto dele. Aí ele vai precisar do óculos. Por isso que aqui foi dito o ponto próximo a 50 centímetros. O míope tem um ponto remoto, enquanto que o hipermétrope tem um ponto próximo. O que é que o óculos vai fazer então? Vai ajudar o hipermétrope a enxergar objetos que estão mais próximos do que esses 50 centímetros. Como? Iludindo o olho.
conjugando uma imagem virtual desse objeto a 50 centímetros, porque é lá que esse hipermétrope consegue enxergar. Por isso que a alternativa diz, e aí você está vendo ali, para que possa enxergar nitidamente objetos situados a 25 centímetros de distância. Se o ponto próximo desse hipermétrope é 50 centímetros, o que está a 25 centímetros ele não vai conseguir enxergar com nitidez. Põe o óculos, a lente do óculos vai fazer com que esse objeto pareça estar a 50 centímetros. Aí então, esse globo ocular hipermétrope vai conseguir enxergar bem. Qual seria a vergência dessa lente? Vamos fazer um cálculo? Olho na tela. Sabendo que a vergência é 1 sobre P mais 1 sobre P', sabendo que o objeto que se quer enxergar está a 25 centímetros de distância, lembrando de colocar as distâncias medidas em metro, então 25 centímetros, 0,25 metro. Sabendo que a imagem conjugada é virtual, então o P' aparece negativo, e que essa imagem vai ter que ir parar lá no ponto próximo do hipermétrope, 50 centímetros, colocado em metro. Nesse caso, então, nós teríamos uma vergência, 1 dividido por 0,25 é 4, e 1 dividido por 0,5 é 2. Uma vergência, então, 4 menos 2, 2. Dióptria ou 2 grau. Repara que 2 é a mesma coisa de mais 2, o que justifica que seja uma lente convergente, uma lente de distância focal positiva, como a gente tinha dito no início e como aparece na alternativa D de dado. Se é para marcar uma resposta correta, então marca-se a alternativa D de dado.